Mel Gibson revela algo que pode mudar tudo o que você acredita sobre a morte de Jesus. O que a igreja nunca quis que você soubesse, o que foi escondido por séculos. E se tudo o que te ensinaram estivesse incompleto, ou pior, manipulado? Você já sentiu que há algo que não se encaixa, que as respostas que te deram não são suficientes? Então se prepare, porque o que você vai ouvir agora pode abalar suas crenças mais profundas. Imagine viver toda a sua vida acreditando em uma verdade que foi distorcida. Que sentimento seria esse? Traição? Medo? A igreja sempre ensinou que a morte de Jesus foi o maior sacrifício, mas e se houvesse algo mais? Algo que foi cuidadosamente escondido para que você nunca questionasse? Para que você apenas aceitasse? O que realmente aconteceu naquele dia? Os evangelhos foram escritos anos depois dos eventos que narram. E em cada tradução, em cada nova versão, palavras foram mudadas, sentenças foram ajustadas. Pequenos detalhes foram suavizados ou exagerados, mas e se a verdade original fosse outra? Você já se perguntou por que há tantas divergências nos relatos? Por que a história foi moldada de acordo com interesses que não eram divinos, mas humanos? Não é fácil questionar algo tão grande. Há medo, há culpa. Desde criança te ensinaram a aceitar sem questionar, a ter fé sem duvidar. Mas fé não é medo, fé não é submissão cega, fé é buscar a verdade. E agora você tem a chance de conhecer algo que poucos ousaram revelar. Algo que pode mudar completamente sua visão sobre a crucificação. Escreva: tenho fé, se acredita no poder da verdade que liberta. Mel Gibson se aprofundou na história de Cristo como poucos. Ele estudou, pesquisou, foi além das narrativas oficiais, e o que ele descobriu o deixou sem palavras. Algo que ele não poderia ignorar. E agora, essa verdade precisa ser dita, porque esconder o que foi descoberto seria o mesmo que mentir. A crucificação foi real, mas e se o sofrimento foi muito pior do que você imagina? E se a dor foi aumentada, intencionalmente, para servir a um propósito? Há relatos antigos que falam de uma realidade brutal, muito além do que nos foi contado. Mas por que esses documentos foram esquecidos? Quem decidiu o que deveria ser ensinado e o que deveria ser apagado? A igreja protege muitos segredos. Durante séculos, apenas poucos tiveram acesso aos textos originais. Apenas alguns privilegiados puderam ler os primeiros relatos. E entre eles havia informações que poderiam mudar tudo, mas esses textos não chegaram até nós intactos. Eles foram revisados, cortados, ajustados, porque a verdade nem sempre é conveniente. Você já sentiu que há algo que não faz sentido? Que há lacunas na história? Que algumas coisas parecem ter sido manipuladas? Você não está sozinho. Muitos já perceberam isso, mas poucos ousaram falar. A verdade assusta, mas também liberta. E é isso que vamos revelar agora. Declare: eu creio. Se confia que a verdade de Deus sempre vem à tona. Os registros históricos mostram algo perturbador. Há indícios de que o que aconteceu na cruz não foi exatamente como nos ensinaram. Há sinais de que o que foi escrito foi moldado para causar um impacto específico. E se o objetivo era mais do que relatar um evento? E se a intenção era criar um símbolo, algo que pudesse ser usado para controlar, para direcionar, para guiar as massas? Muitos teólogos já questionaram isso, mas suas vozes foram silenciadas. Eles foram ridicularizados, afastados, desacreditados, porque mexer na história de Cristo é tocar no centro do que mantém a igreja poderosa. Mas a verdade não pode ser apagada para sempre. E agora, mais do que nunca, ela precisa ser conhecida. O que Mel Gibson descobriu é algo que poucos ousariam expor. Algo que pode chocar, que pode provocar indignação, que pode até gerar medo. Mas também é algo que pode trazer libertação.
Porque conhecer a verdade é sempre o primeiro passo para se aproximar de Deus da forma mais pura e real. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder da verdade que transforma vidas. Os detalhes ocultos da morte de Cristo estão mais próximos do que você imagina. Relatos antigos falam de um plano, de uma estratégia. Algo que foi feito para garantir que a mensagem fosse espalhada de uma maneira específica. Mas quem decidiu isso? Quem teve o poder de definir como a história seria contada? Muitos não estão preparados para o que será revelado. Muitos preferem fechar os olhos e continuar acreditando no que sempre foi dito. Mas se você sente que há algo a mais, se você sabe que Deus não esconde a verdade, então você precisa ouvir até o fim. E se a cruz não fosse o fim? E se houvesse algo que ninguém nunca te contou? Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E se eu te dissesse que a história que conhecemos sobre a morte de Jesus pode ter sido manipulada para servir a interesses ocultos? E se a verdade fosse muito mais complexa e perturbadora do que aquilo que a Igreja sempre nos ensinou? Agora, imagine que tudo o que você acreditou fielmente durante toda a sua vida talvez não tenha sido contado da maneira correta. Como você se sentiria ao perceber que pode ter sido enganado? A morte de Jesus é o acontecimento mais marcante da história do cristianismo. Mas será que foi exatamente assim que aconteceu? Há indícios de que a crucificação não ocorreu da maneira que nos foi relatada. E se parte desse sofrimento tivesse sido moldado, exagerado ou até mesmo alterado para transmitir uma mensagem específica? Há registros antigos que apontam para contradições, e a própria Bíblia, quando analisada com atenção, revela detalhes que podem ter sido ignorados propositalmente. O que a Igreja sempre escondeu? Por que textos antigos foram proibidos e escondidos do público? Durante séculos, apenas poucos tiveram acesso aos documentos que falam sobre o verdadeiro sofrimento de Cristo. Alguns desses registros foram queimados, outros foram declarados heresia e eliminados da história oficial. Mas a verdade não pode ser apagada para sempre. Agora, algo foi descoberto, algo que pode mudar tudo o que você acredita. A história da crucificação tem lacunas que ninguém nunca explicou direito. O tempo entre a condenação de Jesus e sua morte foi muito curto para uma execução comum da época. Pessoas condenadas à crucificação levavam dias para morrer, mas Jesus teria morrido em poucas horas. Isso já não parece estranho para você? O que aconteceu naquele intervalo de tempo? O que foi feito nos bastidores que nunca nos contaram? Escreva: eu creio, se confia que a verdade de Deus sempre vem à tona. Há algo ainda mais perturbador. Antigos registros falam de um grupo seleto de sacerdotes que estavam envolvidos na condenação de Jesus. Mas, e se eles não apenas conspiraram para sua morte, mas também influenciaram a forma como sua história seria contada depois? Quem controlava os relatos da época? Quem decidiu o que deveria ser lembrado e o que deveria ser esquecido? A Igreja construiu a imagem de Jesus sofredor, mas existem relatos que indicam que a crucificação pode ter sido usada para fortalecer um propósito maior. E se a dor de Jesus foi real, mas intencionalmente moldada para criar uma narrativa poderosa? Por que os detalhes da ressurreição têm tantas diferenças entre os evangelhos? Imagine a sensação de perceber que tudo o que você acreditou pode ter sido manipulado. O choque, a confusão, a revolta. Mas não se engane, há um motivo por trás disso. Desde o início dos tempos, aqueles que controlam a fé controlam as massas. A história de Jesus foi moldada para fortalecer uma doutrina. Mas até que ponto? O que sabemos é verdade.
Se você sente que há algo errado, se sente que há mais do que te contaram, então precisa ficar até o final. Porque a verdade que está prestes a ser revelada pode transformar completamente sua fé. Mas cuidado, muitos não querem que você saiba disso. Declare: tenho fé se acredita que a verdade de Deus não pode ser escondida. A crucificação de Jesus foi anunciada como o maior sacrifício, mas alguns textos antigos indicam que o verdadeiro sofrimento pode ter sido diferente. Você já parou para pensar por que há tanto medo em questionar isso? Por que tantas pessoas evitam sequer pensar nessa possibilidade? Porque se a verdade for outra, tudo muda. E isso significa que por gerações fomos ensinados a acreditar em algo que pode ter sido parcialmente construído. O que Mel Gibson descobriu não é algo que pode ser ignorado. Ele teve acesso a fontes que poucos conseguiram ler. Ele conversou com estudiosos que passaram a vida inteira pesquisando esses documentos proibidos. E o que ele encontrou foi perturbador. Algo que pode mudar completamente a visão do cristianismo. Afinal, por que a igreja sempre silenciou aqueles que questionavam a crucificação? Por que aqueles que tentavam trazer documentos antigos à tona eram excomungados, perseguidos, destruídos? O que há nesses textos que tanto assusta as autoridades religiosas? Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Esses textos antigos foram encontrados em cavernas e trazem informações chocantes sobre os eventos que cercaram a morte de Cristo. Entre esses documentos, há fragmentos que sugerem que Jesus pode ter sobrevivido à crucificação. Sim, isso mesmo. Algumas versões desses textos dizem que sua morte foi simulada para proteger sua mensagem e permitir que ele continuasse sua missão em segredo. Mas por que esconder isso? O que havia por trás dessa possível encenação? E mais importante, quem teria interesse em apagar essa informação da história? A verdade é que há uma conspiração antiga para manter o controle sobre a fé. E qualquer coisa que pudesse enfraquecer essa narrativa foi destruída. Mas agora, parte desses documentos veio à tona. E as revelações são chocantes. A pergunta que fica é: você está preparado para conhecer a verdade? Porque a partir deste momento, não há mais como voltar atrás. O que será revelado agora pode mudar tudo o que você acreditou por décadas. Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. A ressurreição de Jesus sempre foi um mistério. Os próprios discípulos demoraram a reconhecê-lo. Seu corpo não foi encontrado no túmulo. Mas e se isso tudo tivesse uma explicação diferente? E se ele nunca tivesse morrido de fato, mas sim sido resgatado por um grupo secreto que acreditava que sua missão precisava continuar? Há evidências de que Jesus pode ter recebido uma substância para parecer morto, algo usado na época para desacelerar os batimentos cardíacos ao ponto de parecer um cadáver. E se essa substância foi usada para enganar os soldados romanos? E se seu corpo foi retirado às pressas para evitar que a farsa fosse descoberta? Isso explicaria por que algumas fontes antigas falam de um Jesus reaparecendo de maneira misteriosa. Um homem que foi visto por poucos, que não se mostrou a todos, que apenas aqueles mais próximos conseguiram tocar. Algo aconteceu ali, algo que a história tradicional nunca quis aprofundar, e agora essa verdade precisa ser dita, porque se isso for real, o significado da crucificação muda completamente. E talvez, por trás disso tudo, esteja uma lição muito maior do que nos foi contado. Declare: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. E se tudo o que você acreditou até agora estivesse incompleto? E se a história de Jesus tivesse sido contada de uma forma que escondesse partes essenciais? O que mudaria na sua fé? O que mudaria na sua vida? Você consegue imaginar o impacto
de descobrir que talvez o maior evento do cristianismo tenha sido alterado ao longo dos séculos. A verdade é que a história da ressurreição sempre teve lacunas. O túmulo vazio foi um dos maiores mistérios da humanidade. Mas há algo ainda mais inquietante. Algumas pessoas que conviveram com Jesus demoraram a reconhecê-lo depois da ressurreição. Por quê? Seria realmente ele ou havia algo que não foi contado? Documentos antigos mencionam um grupo de seguidores de Cristo que acreditavam que ele não havia morrido da forma como nos foi ensinado. Mas quem eram essas pessoas? Por que seus relatos foram apagados da história oficial? O que eles sabiam que a igreja nunca quis que o mundo soubesse? A resposta para essas perguntas pode mudar sua visão sobre tudo. E se a morte de Jesus foi parte de um plano muito maior do que imaginamos? E se sua ressurreição foi algo que não conseguimos compreender completamente? O medo de questionar nos foi imposto por séculos, mas a fé verdadeira não teme a verdade. Escreva, eu creio, se acredita que Deus sempre revela a verdade no momento certo. Pense nos discípulos, homens, que andaram com Jesus, que ouviram suas palavras, que testemunharam seus milagres. Mesmo assim, quando o viram depois da ressurreição, não o reconheceram imediatamente. Algo nele estava diferente. O que aconteceu com seu corpo? Por que ele parecia outro? E mais, há relatos de que ele apareceu para algumas pessoas e para outras não. Ele evitou multidões. Se ele realmente venceu a morte, por que não se mostrou para todos abertamente? Por que apenas para alguns escolhidos? Seria medo, estratégia, ou havia algo a ser mantido em segredo? Muitos pesquisadores acreditam que a ressurreição pode ter sido um evento muito mais complexo do que imaginamos. Alguns sugerem que Jesus pode ter sido ajudado por um grupo secreto de seguidores que sabiam exatamente o que estava acontecendo. Mas quem eram essas pessoas? Os evangelhos apócrifos, textos antigos que foram proibidos pela igreja, trazem informações surpreendentes sobre os últimos dias de Jesus na Terra. Alguns deles falam de um Messias que tinha um plano para continuar sua missão sem ser capturado novamente. Mas por que essas informações nunca chegaram até nós? Declare, tenho fé se acredita que Deus nunca nos deixa sem respostas. O silêncio da igreja sobre esses documentos é perturbador. Se tudo fosse apenas invenção, por que tantos textos foram destruídos? Por que tanto medo da verdade? O que havia nesses escritos que ameaçava tanto a estrutura do cristianismo tradicional? Nos primeiros séculos após Cristo, havia diferentes interpretações sobre sua vida e sua morte. Alguns grupos acreditavam que a crucificação foi uma ilusão, que Jesus nunca sofreu de fato, mas que foi protegido por Deus de uma forma que os homens não podiam entender. Outros acreditavam que ele foi salvo por aliados secretos dentro do próprio Império Romano. Mas por que essas ideias foram silenciadas? Quem decidiu que apenas uma versão da história deveria sobreviver? Mas foi alterado ao longo dos séculos para que as pessoas acreditassem apenas no que foi conveniente para os poderosos. A verdade está muito mais próxima do que imaginamos. Mas será que estamos prontos para ela? Será que suportamos saber que há mais mistérios na vida de Jesus do que nos ensinaram? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora pense, e se Jesus não quisesse que a história da crucificação fosse contada da forma que foi? E se ele soubesse que sua mensagem estava sendo distorcida, o que ele faria? Será que ele voltaria para corrigir os erros? Será que ele tentaria falar com aqueles que ainda podem ouvir a verdade? A segunda vinda de Cristo é algo que sempre foi esperado, mas poucos falam sobre um detalhe essencial. O que acontecerá quando ele voltar e perceber que sua mensagem foi modificada? Ele reconhecerá a fé que criamos em seu nome? Ou ele verá que o que foi ensinado está longe daquilo que ele realmente quis transmitir?
A igreja sempre nos ensinou a esperar por sinais. Mas e se os sinais já estiverem acontecendo? E se tudo o que está acontecendo no mundo agora for um alerta de que a verdade está prestes a ser revelada? Se você sente no seu coração que algo grande está para acontecer, então continue aqui. Porque o que vem agora pode ser a resposta que você esperou por toda a sua vida. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que Deus está no controle de tudo, os tempos estão mudando. As revelações estão vindo à tona. Mas o que faremos quando a verdade for impossível de ignorar? O que acontecerá quando tivermos que escolher entre continuar acreditando no que nos ensinaram ou aceitar que Deus pode ter planos muito maiores do que imaginamos? Aqueles que sempre controlaram a fé sabem que o fim dos tempos não é apenas uma profecia, mas um despertar. Um momento onde todas as mentiras cairão por terra e apenas a verdade permanecerá. Mas a questão é: você está pronto para esse momento? O que foi escondido não pode ser escondido para sempre. Deus sempre traz a verdade à luz, e se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que há mais, que há algo sendo revelado, e que sua fé precisa ser mais forte do que nunca. Declare: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Mas atenção! Nem todos suportam a verdade. Muitos preferem viver na ilusão. Muitos rejeitam a ideia de que foram enganados. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvirão. Aqueles que têm olhos para ver, verão. E se você sente que algo está se movendo dentro de você agora, então saiba, você foi chamado para esse momento. O que vem agora pode ser o maior despertar espiritual da história. Algo que transformará tudo. Mas apenas aqueles que permanecerem até o fim verão a verdade completa. Apenas aqueles que não fecharem os olhos para os sinais compreenderão o que realmente está acontecendo. E a pergunta final é: você está pronto para saber? E se eu te dissesse que a verdade que está prestes a ser revelada pode abalar tudo o que você acreditou até hoje? Você tem coragem de ouvir? Você tem força para enfrentar o que foi escondido por séculos? Porque quando essa verdade for dita, não haverá mais volta. A igreja sempre nos ensinou a aceitar sem questionar. Mas desde quando Deus nos pediu para viver na ignorância? Desde quando a fé significa fechar os olhos para a realidade? Você já parou para pensar por que tantas informações sobre Jesus foram ocultadas? Por que alguns textos nunca chegaram até nós? Se a história da crucificação fosse contada em sua totalidade, será que a fé da humanidade continuaria a mesma? Será que o mundo continuaria acreditando no que sempre acreditou? Ou será que o impacto dessa revelação seria grande demais para ser aceito? A questão é: você realmente conhece toda a verdade sobre Jesus? Ou conhece apenas aquilo que quiseram que você soubesse? Aquilo que foi cuidadosamente moldado ao longo dos séculos para que ninguém ousasse questionar? Escreva: eu tenho fé, se acredita que Deus sempre revela o que está oculto. A história secreta que pode mudar sua fé. Os primeiros cristãos não tinham um único evangelho. Havia diversos relatos sobre a vida de Jesus. Mas por que apenas alguns deles foram escolhidos para fazer parte da Bíblia? Quem tomou essa decisão? E por que alguns textos foram destruídos enquanto outros foram promovidos? Nos manuscritos do Mar Morto, descobertos no século XX, há trechos que falam sobre um Messias que escapou da morte. Em outros textos antigos, há indícios de que a crucificação não foi o que nos contaram. Mas o mais assustador é que a própria igreja já teve acesso a esses documentos e nunca os divulgou completamente. O que eles estão escondendo? O que há nesses escritos que pode abalar a estrutura da fé cristã? E por que aqueles que tentam falar sobre isso são perseguidos, silenciados, ridicularizados? Se a história da crucificação for diferente do que nos ensinaram,
Isso significa que a ressurreição também pode ter sido algo muito além do que conseguimos compreender. E se o verdadeiro milagre não foi a morte, mas sim algo que aconteceu depois, algo que foi ocultado da humanidade, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O plano que foi escondido da humanidade. Igreja fala da morte de Jesus como o maior sacrifício. Mas por que Jesus nunca escreveu nada com suas próprias mãos? Porque tudo o que sabemos sobre ele foi escrito anos depois de sua morte por outras pessoas. E se parte do que foi relatado foi alterado, a verdade é que Jesus não veio ao mundo apenas para morrer. Ele veio para transformar a humanidade. Mas o que aconteceu depois de sua ressurreição foi um dos maiores mistérios da história. Há documentos antigos que mencionam um grupo secreto de seguidores de Cristo que sabiam que a história oficial escondia algo. Relatos que falam de um Messias que não morreu na cruz, mas foi levado para um lugar seguro para continuar sua missão. Se isso for verdade, o que mais nos esconderam? Quais são as palavras de Jesus que nunca chegaram até nós? E por que sua real mensagem pode ter sido manipulada para servir a propósitos humanos e não divinos? A Igreja sempre nos ensinou que questionar é perigoso. Mas será que Deus nos daria inteligência se não quisesse que buscássemos respostas? Será que Ele nos faria curiosos se quisesse que aceitássemos tudo sem refletir? Declare, eu creio. Se confia que Deus nunca permitirá que a verdade seja escondida para sempre. Os sinais estão acontecendo hoje. Você sente que algo está diferente. No mundo, que há algo estranho acontecendo, que as coisas parecem estar chegando a um ponto decisivo. Isso não é coincidência. Tudo faz parte de algo muito maior. A Bíblia nos alerta sobre os tempos finais. Mas o que poucos percebem é que esses tempos podem já estar acontecendo diante dos nossos olhos. E se os sinais já estiverem por aí, mas ninguém quiser enxergar? Se Jesus estivesse aqui agora, será que ele reconheceria a fé que as pessoas dizem ter em seu nome? Ou será que ele veria que sua mensagem foi distorcida? Aqueles que sempre controlaram a fé sabem que quando a verdade for completamente revelada, tudo mudará. Mas a pergunta que fica é: você está pronto para isso? Ou prefere continuar acreditando no que sempre foi ensinado sem questionar? Se você sente que há algo acontecendo, se sente que a verdade está cada vez mais próxima de ser revelada, então continue aqui. Porque o que vem agora pode ser o maior despertar espiritual da sua vida. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita que Deus está guiando você para a verdade. O maior segredo do cristianismo, que foi escondido, não pode ser escondido para sempre. A verdade sempre encontra um caminho. Mas será que a humanidade está pronta para ouvi-la? Nos primórdios do cristianismo, havia muitas versões sobre Jesus. Algumas diziam que ele era apenas um homem iluminado. Outras diziam que ele tinha conhecimento que ultrapassava os limites da compreensão humana. Mas por que essas versões foram apagadas? Aqueles que controlavam o poder decidiram o que deveria ser lembrado e o que deveria ser esquecido. Mas agora os segredos estão vindo à tona. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouvirá. Quem tiver olhos para ver, verá. Você sente que há algo dentro de você que te diz para continuar até o final? Você sente que está prestes a descobrir algo que pode mudar sua fé para sempre? Então, não pare agora, porque o que vem a seguir pode ser a resposta que você esperou por toda a sua vida. Declare: Amém, eu creio, se acredita que Deus está trazendo a verdade para aqueles que têm fé. E se você descobrir que a verdade foi moldada para manter você cego, e se perceber que por toda a sua vida aceitaram te contar apenas uma parte da história, o que você faria?
Como lidaria com o fato de que sua fé pode ter sido manipulada? O medo de questionar foi imposto à humanidade por aqueles que controlam a fé. Mas Deus nunca quis que vivêssemos no escuro. A verdadeira fé não teme a verdade. A verdadeira fé não se sustenta em mentiras, mas na certeza de que Deus sempre revela o que foi escondido. A pergunta que você precisa se fazer agora é: o que mais nos esconderam? O que mais foi tirado da história para que apenas um grupo tivesse o poder sobre a fé das pessoas? Você já se perguntou por que alguns textos antigos foram destruídos? Por que algumas versões da história nunca chegaram até nós? O que vem a seguir não é para os fracos, porque a verdade pode doer, pode ser difícil de aceitar. Mas aqueles que são fortes na fé saberão reconhecer que Deus nunca permitiria que uma mentira durasse para sempre. E é por isso que agora, neste exato momento, tudo começa a vir à tona. Escreva: eu tenho fé, se acredita que Deus está trazendo a verdade à luz. A conspiração por trás da crucificação, a Bíblia, foi escrita anos depois da morte de Jesus. Isso significa que nenhum dos evangelhos foi escrito no momento em que os eventos aconteceram. Tudo foi registrado a partir do que foi contado, recontado e interpretado por diferentes pessoas. Agora pare por um instante e pense: o que acontece quando uma história é recontada muitas vezes? Ela continua sendo a mesma? Ou ela pode ser alterada, ajustada e moldada ao longo do tempo? O que nos foi contado sobre a crucificação pode ter sido influenciado por algo muito maior do que imaginamos. Porque há detalhes estranhos na história. Há contradições. Há peças que não se encaixam. E há documentos que nunca foram divulgados para o público. Nos primeiros séculos do cristianismo, diferentes grupos tinham visões diferentes sobre Jesus. Alguns acreditavam que sua crucificação foi um teatro, uma encenação para cumprir uma profecia maior. Outros acreditavam que ele sobreviveu e que sua missão continuou em segredo. Mas essas versões foram eliminadas da história oficial. Por quê? O que havia nelas que poderia mudar tudo? Se Jesus realmente tivesse morrido na cruz, por que seus seguidores continuaram tão fortes? Por que seu movimento cresceu de forma tão poderosa, mesmo quando todos os seus discípulos eram perseguidos? Algo aconteceu ali, algo que nunca nos contaram completamente. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém! Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O que a igreja não quer que você saiba, você já ouviu falar nos Evangelhos Perdidos? São documentos antigos que foram descobertos e que trazem informações diferentes sobre a vida de Jesus. Alguns deles falam sobre ensinamentos que nunca chegaram até nós. Outros falam sobre os anos que Jesus passou longe, desaparecido da história, antes de iniciar sua missão. Mas o mais impressionante é que há textos que trazem um detalhe assustador. A crucificação pode não ter sido exatamente como nos contaram. Se isso for verdade, o que mais pode ter sido alterado? E se a imagem de Jesus como um sofredor extremo foi criada para reforçar uma ideia de submissão? Para que as pessoas aceitassem a dor como algo necessário? Para que ninguém questionasse certas autoridades? O que a igreja sempre nos ensinou pode ter sido apenas parte da verdade. E a parte que falta pode ser justamente a que mais nos libertaria. Mas a pergunta é: você está pronto para ouvir essa verdade? Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que Deus está preparando algo maior para aqueles que têm fé. A segunda vinda de Cristo está mais próxima do que imaginamos. A Bíblia fala que nos últimos tempos a verdade será revelada, que tudo o que estava escondido será exposto. Mas e se já estivermos vivendo esse momento? E se todos esses segredos, sendo descobertos, forem um sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer?
os eventos ao redor do mundo indicam que estamos cada vez mais próximos de uma grande mudança. O caos, as guerras, a inversão de valores, tudo parece estar se alinhando para algo maior. Mas a questão é, você está preparado? O retorno de Jesus sempre foi esperado. Mas poucos pensam em um detalhe essencial. Quando ele voltar, será que reconhecerá o cristianismo que criaram em seu nome? Ou será que verá que sua verdadeira mensagem foi distorcida? Se ele estivesse aqui agora, será que aprovaria tudo o que foi feito em nome da fé? Ou será que tentaria corrigir os erros e revelar o que foi escondido? Declare, eu creio, se confia que Deus sempre traz a verdade à tona, o segredo que pode mudar sua vida para sempre. E você chegou até aqui, significa que você sente que há algo errado. Você sabe, no fundo do seu coração, que a verdade foi escondida por muito tempo. E agora, tudo está começando a ser revelado. O que vem a seguir pode ser a maior revelação da sua vida. Algo que vai mudar sua forma de enxergar a fé. Algo que pode transformar tudo. Mas apenas aqueles que permanecerem até o fim verão a verdade completa. A pergunta final é, você está pronto para saber? E se a maior prova da verdade estivesse escondida diante dos nossos olhos? E se aqueles que controlam a fé soubessem disso, mas fizessem de tudo para que você nunca descobrisse? Você já parou para pensar no quanto a verdade pode ser perigosa para aqueles que constroem seu poder sobre o medo e a ignorância? O que aconteceu depois da crucificação pode ser a peça que falta no maior mistério da história. Por séculos, a Igreja nos ensinou que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas há registros que mostram que algo muito maior estava em curso. Relatos esquecidos falam sobre um grupo que protegeu Jesus e garantiu que sua mensagem continuasse viva. Quem eram essas pessoas? E por que essas informações nunca foram divulgadas? Se Jesus sobreviveu, então por que o esconderam? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente sua fé. E se tudo isso foi parte de um plano muito maior, planejado por Deus desde o início? O que aconteceria se as pessoas soubessem que a história foi alterada para que apenas uma versão fosse aceita? Aqueles que questionaram essa versão foram silenciados. Manuscritos foram queimados, teólogos foram perseguidos, livros foram banidos. Mas a verdade não pode ser apagada para sempre. Hoje, pela primeira vez, você está tendo acesso a informações que por muito tempo estiveram escondidas. E agora, cabe a você decidir o que fará com essa verdade. Escreva, eu creio, se confia que Deus sempre traz à luz o que foi escondido. A grande mudança está chegando, que aconteceria se de repente fosse provado que a crucificação aconteceu. De uma maneira diferente, como o mundo reagiria, como a igreja explicaria séculos de ensino baseado em uma história incompleta. A resposta para isso pode estar nos próprios sinais que vemos ao nosso redor. Tudo está mudando. Os tempos estão acelerados. Guerras, crises, a inversão de valores. Parece que estamos nos aproximando de algo decisivo. Mas a pergunta é, você está preparado? A Bíblia fala sobre um grande despertar, um momento em que os olhos das pessoas se abrirão e a verdade será revelada. Mas nem todos conseguirão suportar essa verdade. Muitos preferirão continuar na ilusão. Muitos rejeitarão o que está prestes a acontecer. Mas aqueles que têm fé saberão reconhecer os sinais. Saberão que Deus nunca deixaria seu povo sem respostas. E é por isso que você está aqui agora, porque algo dentro de você sabe que há algo muito maior acontecendo. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. A segunda vinda de Cristo pode ser diferente do que imaginamos. Sempre nos ensinaram a esperar por sinais no céu. Mas e se os sinais já estiverem acontecendo na terra?
E se a volta de Cristo não for como nos disseram, mas sim um despertar, uma revelação? Se Jesus voltasse hoje, ele reconheceria a fé que as pessoas dizem ter? Ou ele veria um mundo que se afastou da sua verdadeira mensagem? Um mundo onde a fé foi transformada em um instrumento de poder? O que aconteceria se ele dissesse que parte do que foi ensinado estava errado? Será que as pessoas o escutariam? Ou será que, mais uma vez, tentariam silenciá-lo? Aqueles que estão atentos já sentem que algo está para acontecer. Aqueles que têm fé sabem que estamos nos aproximando de um momento decisivo. Mas apenas os que tiverem coragem permanecerão firmes até o fim. Declare: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que Deus está no controle de tudo. A verdade que libertasse você chegou até aqui significa que sua alma sente que algo precisa ser revelado. Você sabe que a verdade está sendo exposta pouco a pouco e agora está mais perto do que nunca. Mas a pergunta é: você está pronto para aceitá-la? Aqueles que tentaram esconder a verdade sempre souberam que esse dia chegaria. Sempre souberam que não poderiam esconder tudo para sempre. E agora, Deus está permitindo que seus filhos vejam o que antes estava oculto. A fé verdadeira não é baseada no medo. A fé verdadeira é baseada na confiança de que Deus está sempre no controle. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele já escreveu o final dessa história. E o final não é de derrota, mas de vitória. Se seu coração sente que isso é verdade, então você já está no caminho certo. Você já está sendo preparado para algo muito maior. Algo que vai transformar sua fé para sempre. Mas ainda há mais. Há algo que precisa ser revelado. Algo que pode mudar completamente a forma como enxergamos o que está por vir. E essa revelação está no próximo vídeo. Não perca, porque Deus quer falar com você de uma maneira que nunca falou antes. Escreva: Amém, eu creio. Se confia que Deus está preparando algo grandioso para a sua vida.